Sou Samantha Hart, 34 anos. Sento na mesa de defesa do meu próprio tribunal, o dedo passando pelo cachecol lobo vermelho no meu colo. Do outro lado, Kevin e Karen riam com o advogado deles, já gastando mentalmente os 5,5 milhões que achavam que iam roubar. Eles nem me reconheceram. Então a voz do oficial ecoou. Todos de pé para a honorável juíza Samantha Hart. Meus pais se levantaram esperando ver uma estranha. Mas eu me levantei com eles. Passei pela barra, subi os degraus e sentei atrás do banco. O sorriso do advogado deles morreu na hora. Preciso que você seja o júri hoje. Se seus pais te jogassem fora como bagagem para lucrar, você deixaria eles voltarem? Ou destruiria tudo? Digite culpados ou inocentes nos comentários antes de eu contar o que fizeram. Era 1994. O aeroporto O'Hare parecia o lugar mais barulhento do planeta. O Terminal 3 vibrava nos meus tênis. Gente correndo. Anúncios sem parar. Esteiras zumbindo sem descanso. Mas eu não fazia parte daquele fluxo. Eu era uma pedra no meio do rio. Tudo passando por mim. Eu, parada. Tinha 5 anos. Enrolada num cachecol vermelho que arranhava meu pescoço. Grande demais, arrastando no chão sujo. Mas eu não tirava. Era a única barreira entre mim e o vento gelado das portas automáticas. Kevin e Karen andavam na frente. Não seguravam minha mão. Só olhavam o relógio. Movimentos rápidos. Precisos. Não tinham cara de pais prestes a perder uma filha. Tinham cara de gente atrasada para a reunião. E irritada. Karen olhou para trás, olhos apertados. Anda, Samantha. Você está atrasando. Eles me levaram além dos balcões, além dos abraços felizes, até a área de bagagem especial. Um espaço enorme, barulhento, cheirando a querosene e café velho. Espera aqui, Kevin disse. Apontou para um banco de metal. Vigia as malas. Vamos pegar as passagens. Não saia até voltarmos. Quanto tempo? Minha voz falhou. Conte até 500 malas. Quando terminar, estaremos aqui. Sentei. Puxei o cachecol até o nariz. E comecei a contar. 2. 3. Um par de esquis. Um violão. Uma caixa de papelão. Cheguei em 50. Em 100. A multidão foi sumindo. O barulho virou ritmo. Hipnose. 200. 300. 500. A esteira parou. Tudo ficou vazio. O ar mudou. Ficou pesado, baixo, quase triste. Apertei o cachecol com força. E entendi algo que uma criança de 5 anos não deveria entender. Eles não estavam atrasados. Não estavam perdidos. Aquele olhar quando se afastaram, não era medo. Era alívio. Eles me deixaram na bagagem especial porque, para eles, era isso que eu era. Peso. Tralha. Algo a despachar. Nunca buscar. O silêncio caiu. Não era paz. Era um cobertor sufocante. Pesado. Apertando meu peito até o ar sumir. Aquele silêncio quebrou algo em mim. Roubou minha voz. Por 4 anos quase não falei. Deixei o mundo passar por cima porque eu tinha medo de fazer barulho. Levei 3 décadas para aprender que silêncio também é arma. Hoje, quando a sala de audiência cala, esperando meu veredito, eu controlo o silêncio. Eu comando o respeito. Mas naquele Terminal 3, o silêncio comandou a mim. E me disse que eu não valia nada. Não sei quanto tempo fiquei ali, congelada. Um segurança em Segway passou, olhou 2 vezes e voltou. Antes que falasse algo, um homem de terno cinza saiu da sombra de uma coluna. Ele estava ali há algum tempo, observando, esperando que alguém voltasse. Era alto, olhos gentis atrás de óculos de aro de arame. Não parecia um herói. Parecia um contador. Ela é minha, disse o segurança, pegando o rádio. Vou chamar o serviço social.
Não, disse o homem. A voz era suave, mas cortava o ar como aço. Ele se aproximou, ajoelhou na minha frente, ignorando a sujeira do chão. Não me tocou. Só olhou nos meus olhos, reconhecendo que eu existia. Meu nome é William, disse. Eu os vi partir. Sinto muito. Ele não mentiu. Não disse que eles voltariam. Falou a verdade. E naquele instante, me salvou da mentira que eu tentava acreditar. Ele ficou comigo até a polícia chegar. Ficou durante a colocação em lar adotivo. E depois, ficou para sempre. Foi a rede de segurança que me segurou quando meu próprio sangue me deixou cair. William morreu numa manhã de terça, silenciosamente, como viveu. Sem alarde, sem manchetes, apenas um pequeno serviço, com a equipe do abrigo que ele financiou secretamente por décadas. Sentei na primeira fila, usando o cachecol vermelho, sentindo o peso do silêncio retornar. Ele tinha sido meu âncora, a única pessoa que provou que eu não era apenas bagagem para ser deixada para trás. Então veio a leitura do testamento. Esperava uma casa modesta ou uma poupança. Em vez disso, o advogado me entregou uma pasta grossa de documentos. William não era apenas um contador aposentado. Era um investidor anjo que financiou 3 das maiores startups de tecnologia nos anos 90. Viveu de forma simples para poder doar generosamente. O total? $5.500.000. $100.000 por cada ano da sua carreira de 55 anos. Deixou tudo para mim. A notícia estourou 2 dias depois. Juíza local herda fortuna secreta. Era o farol que eu temia. Exatamente 48 horas depois, o telefone tocou. Não era uma ligação. Era um oficial de justiça. Fui notificada de um processo em minha casa. Fraude na custódia e roubo de patrimônio. Os autores? Kevin e Karen Hart. Não ligaram para saber como eu estava. Não pediram para me encontrar. Processaram. Alegaram que William me sequestrou no aeroporto há 30 anos. Que buscavam por décadas, vítimas de um plano sofisticado de abdução. Exigiram $5,5 milhões como reparação pelo sofrimento, mais a escritura da casa de William. Sentei na sala lendo a denúncia. Uma obra-prima de ficção. Descreveram sua agonia por perder a filha amada. Descreveram um vazio no coração que nunca cicatrizou. Não chorei. Não entrei em pânico. Entrei em modo câmara, focada, calculando o próximo passo. Olhei para o processo. Não como filha. Como juiz analisando um caso. E então vi o balanço narcisista. Para pais normais, uma criança é uma pessoa. Para Kevin e Karen, eu era um ativo. Quando eu tinha 5 anos, era uma passivo. Uma boca para alimentar. Um peso a carregar pelo aeroporto. Então, me liquidaram. Me deixaram na esteira de bagagem para cortar perdas. Mas agora, 30 anos depois, meu valor mudou. Não era mais um passivo. Eu era um recebível. Preço: $5,5 milhões. Eles não voltaram por saudade. Voltaram porque o investimento amadureceu. Queriam lucrar. Não era amor. Era contabilidade. Tentavam equilibrar os livros com a minha vida. A audácia. A ganância sem limites. Queimou os últimos vestígios da menina assustada dentro de mim. Eles achavam que processavam uma vítima. Não sabiam que processavam a lei em pessoa. Deixei os papéis sobre a mesa. Não liguei para advogado de imediato. Fui ao espelho. Olhei para mim. Vi os olhos da criança que contou até 500. Vi a mulher que colocou criminosos atrás das grades por menos que isso. Indeferido, sussurrei para a sala vazia. Peguei o telefone. Liguei para a melhor contadora forense do estado. Preciso que investigue. Volte para 1994. Encontre tudo. Eles queriam briga. Eu daria uma guerra. O custo desse processo seria tudo que eles ainda tinham. Não respondi ao processo.
Não liguei para Kevin ou Karen para gritar, suplicar ou perguntar por quê. Isso é o que uma filha faria. Eu não era filha. Eu era autora de ação contra 2 réus que cometeram um erro fatal de cálculo. Modo câmara ativado. No meu trabalho, não operamos por sentimentos. Operamos por evidências. Chamei Sarah Jenkins, a contadora forense mais implacável de Chicago. Uma instrução. Volte para 1994. Descubra de onde veio o dinheiro deles. Trapaceiros não mudam. Se foram gananciosos o suficiente para me processar agora, foram gananciosos o suficiente para tentar lucrar comigo antes. Por 3 dias, minha sala virou quartel-general de guerra. Analisamos declarações de imposto, registros de propriedades antigas, arquivos judiciais empoeirados. A maioria acha que o passado está enterrado. Não está. Está esperando em microfichas. Na terça-noite, Sarah encontrou a anomalia. Sam, olha 1995. Inclinei-me sobre o ombro dela. Lá, enterrado em arquivos digitalizados do Condado de Cook. Kevin e Karen Hart versus American Continental Airlines. Eles não apenas se afastaram. Eles processaram a companhia aérea. Peguei o processo completo. Minhas mãos não tremiam. Firmes, frias, virando as páginas da minha própria história. A denúncia era uma obra de arte. Alegavam que em 6 de novembro de 1994, confiaram sua filha amada a um agente da companhia para um voo de menor desacompanhado. Afirmavam negligência da empresa. Diziam que eu havia desaparecido, porque ninguém me observava. Era mentira. Não havia bilhete. Não havia parente doente. Eles me levaram até a esteira de bagagem e me deixaram lá. Mas em 1995, sem câmeras em todo lugar, sem rastreio digital, podiam inventar uma história. Alegaram sofrimento emocional e perda de convívio familiar. Diziam que eram pais quebrados, que o sistema havia engolido a filha. Então eu vi o acordo de indenização. A companhia aérea, desesperada para evitar má publicidade sobre uma criança desaparecida, fechou o caso fora do tribunal. O cheque? $450 mil em 1995. Uma fortuna. Bastava para uma casa, 2 carros e uma vida de silêncio. Mas o cheque não era a prova final. A prova final era o afidavit anexado ao acordo. Para receber o dinheiro, Kevin e Karen tiveram que assinar um documento juramentado. Li as palavras e, pela primeira vez em 30 anos, senti que o herdeiro saía da sala. Nós, os pais, reconhecemos que a menor, Samantha Hart, é presumida morta. Aceitamos este acordo como compensação total e definitiva pela morte injusta e perda de nossa filha, e absolvemos a companhia aérea de qualquer responsabilidade futura. Eles assinaram. A assinatura de Kevin era irregular. A de Karen, redonda e organizada. Eles me declararam morta legalmente. Olharam para um papel dizendo que eu não existia mais, e assinaram em troca de um cheque. Eles não me perderam. Eles me liquidaram. Sentei na cadeira. A raiva que fervia dentro de mim não transbordou. Se cristalizou. Virou algo duro e afiado como diamante. Venderam minha vida por 450 mil. Gastaram tudo. E agora voltaram para me vender de novo. Achavam que eu era um fantasma. Achavam que fantasmas não revidam. Peguei o telefone e liguei para meu advogado. Eu tenho tudo. Não aceitem acordo. Vamos a julgamento. Olhei para as assinaturas mais uma vez. Eles assinaram meu atestado de óbito. Agora, eu ia assinar o deles. O julgamento virou teatro. Kevin e Karen eram os protagonistas. Subiram ao banco das testemunhas com cores neutras. Máscaras ensaiadas de dor. Karen chorou nas perguntas. Falou do vazio no coração que nunca cicatrizou. Descreveu a agonia do desconhecido, pintando a história de pais devotados, vítimas de um predador rico que roubou o bebê no terminal. Era convincente. Se eu não tivesse vivido a verdade, poderia ter acreditado. Não pareciam monstros. Pareciam vítimas.
Pareciam pais que passaram 30 anos deixando um lugar na mesa para um fantasma. Observei da mesa de defesa, rosto impassível. Não o interrompi. Não contestei. Deixei que construíssem seu monumento ao luto, tijolo por tijolo de mentira. Quanto mais alto construíssem, mais duro cairia. Quando chegou a vez da defesa, não chamamos testemunhas de caráter. Não chamamos especialistas. Chamamos um nome. A defesa chama Meghan Hart. O ar saiu da sala. Kevin virou a cabeça em direção às portas da galeria. Karen deu um pequeno suspiro sufocado. Eles não esperavam isso. Achavam que Meghan, a filha que criaram, era leal. Achavam que ela fazia parte do golpe. Meghan desceu o corredor. Tinha 28 anos. Assistente social, olhos cansados, postura que pedia desculpas por ocupar espaço. Não olhou para nossos pais. Ela olhou diretamente para mim. Era como olhar em um espelho que envelheceu de outro jeito. Tínhamos o mesmo nariz, a mesma mandíbula. Mas onde eu tinha crescido dura, ela tinha crescido pesada. Ela subiu ao banco. Jurou dizer a verdade. E então desmontou a vida deles. Meghan, perguntou minha advogada. Como foi crescer na casa dos Hart? Meghan respirou fundo, todo o corpo tremeu. Era como viver em um mausoléu, disse. A voz era baixa, mas clara. Eu não era apenas filha deles. Eu era a substituta. Cresci à sombra da irmã perdida e trágica. Mas não se tratava de Samantha ter sumido. Tratava-se de usá-la. O paradoxo da irmã fantasma. Sempre pensei que Meghan era sortuda. Ela voltou para casa. Ela teve os pais. Mas enquanto ela falava, percebi, eu estava errada. Eu escapei. Ela ficou presa na performance por 28 anos. Eles usaram a história, continuou Meghan. Cada vez que o aluguel atrasava. Cada vez que o pai perdia dinheiro no cassino. Eles lembravam da tragédia. A igreja dava dinheiro. Os vizinhos levavam comida por anos. Para eles, minha irmã não era pessoa. Era moeda. Sua ausência pagava as contas. Karen levantou-se, rosto vermelho. Meghan, pare. Não ouse. Sente-se. O oficial gritou. Meghan não recuou. Pegou uma caixa de sapatos na bolsa. Cheiro de mofo e isolamento velho do sótão. Eles diziam que gastaram cada centavo me procurando. Disseram que contrataram investigadores. Que vasculharam a terra inteira. Mas semana passada, limpando o sótão, achei isso, disse Meghan. Ela abriu a caixa. Não tinha panfletos de pessoa desaparecida. Não tinha correspondência com a polícia. Eram recibos de cassino. Do Empress Riverboat Cassino, em Joliet. Ela levantou uma pilha de papel térmico desbotado. Datado de 7, 8 e 9 de novembro de 1994. A semana em que Samantha desapareceu. Enquanto a polícia a procurava no aeroporto. Kevin e Karen jogavam. Não procuravam. Celebravam. O silêncio no tribunal era absoluto. O mesmo silêncio pesado e sufocante da esteira de bagagem. Mas desta vez, não me esmagava. Esmagava eles. Meghan olhou para nossos pais. Lágrimas finalmente caíram. Eu me sentia culpada por ter ficado, sussurrou. Agora sei que Samantha foi quem escapou. Eu fui a que ficou para trás. Kevin afundou na cadeira. Um homem cuja vida inteira acabará de ser exposta como fraude. Eles não abandonaram apenas uma filha. Eles devoraram a outra. Minha advogada não deu tempo para respirar. O testemunho de Meghan rachou a fundação. Mas precisávamos derrubar a casa inteira. Ele caminhou até o banco. Colocou um único documento amarelo diante da juíza. Uma cópia autenticada do acordo de 1995, direto dos arquivos do condado de Cook. Meritíssima, ele disse, a voz cortando os sussurros da sala. Os autores estão processando pela custódia de um espólio com base em direitos parentais. Mas, segundo este depoimento juramentado, assinado em 12 de dezembro de 1995,
Kevin e Karen Hart declararam legalmente a filha, Samantha Hart, como falecida. O rosto de Kevin ficou cinza. Karen agarrou o braço dele, unhas cravadas no terno barato. Eles sabiam exatamente o que aquele papel era. O recibo da minha vida. A juíza leu o documento. Os olhos estreitaram. Olhou do papel para os autores. E, então, o rosto dela mudou. Nada de neutralidade. Só desgosto puro. Senhor e senhora Hart, disse ela, voz baixa e afiada. Os senhores receberam $450 mil da American Continental Airlines. Pela morte indevida de sua filha. Assinaram uma declaração afirmando que ela estava morta. Então, apenas duas coisas podem ser verdade agora. Ou cometeram fraude e furto qualificado em 1995. Ou estão cometendo perjúrio e fraude contra este tribunal hoje. Qual das duas é? A armadilha se fechou. Se admitissem que eu estava viva naquela época, eram criminosos que roubaram $500 mil. Se mantivessem a história de que eu morri, não tinham direito nenhum sobre mim agora. Fantasmas não têm herdeiros. O advogado deles percebeu que tinha pisado em um campo minado. Deu um passo para trás. Começou a guardar a pasta. Eu me levantei. Sem pedir permissão. Sem esperar minha advogada. Caminhei até o centro do corredor. Fiquei de frente para eles. Por 30 anos, eu tive medo dessas pessoas. Deixei que a lembrança deles assombrasse cada sala silenciosa. Mas olhar para eles agora. Tremendo. Encolhidos. Presos. Percebi, não eram monstros. Eram parasitas. Vocês me venderam, eu disse. Sem gritar. Usei a voz que uso para sentenciar criminosos violentos. Fria. Plana. Final. Vocês não só me deixaram no aeroporto. Vocês me transformaram em dinheiro. Puseram um preço na própria filha. E gastaram tudo em blackjack e caça-níquel. Karen tentou falar. Boca aberta. Lágrimas escorrendo. A mesma atuação de sempre. A mesma que ela usou com a igreja, com os vizinhos, com Megan. Samantha, por favor, soluçou. Éramos jovens. Estávamos com medo. Nós te amávamos. Vocês me declararam morta e eu cortei. Assinaram um papel dizendo que eu não existia mais. Tudo para comprar um barco. Me aproximei. Olhei nos olhos dela. Parabéns. Vocês estavam certos. A filha que vocês tinham, morreu. Morreu no Terminal 3. A sala ficou muda. O silêncio pesou. Não sobre mim. Sobre eles. Era o martelo do silêncio. E, desta vez, eu não estava afundando nele. Eu estava no comando. Um fantasma não pode herdar, Kevin. Mas um fantasma pode assombrar você. E prometo que vou assombrá-los com todos os instrumentos legais até que desejem nunca ter voltado para minha vida. A juíza bateu o martelo. Soou como um tiro. Caso encerrado com prejuízo. Oficial, escolte os autores para a custódia. Encaminho este caso ao Ministério Público para investigação imediata por fraude de seguro e perjúrio. Kevin e Karen começaram a gritar enquanto os oficiais avançavam. Mas eu não olhei. Virei as costas para eles, assim como eles fizeram comigo. O impacto foi absoluto. O Estatuto de Limitações da Fraude de 1995 era um nó jurídico complexo. Mas o perjúrio em tribunal era recente. Foram indiciados 3 semanas depois. A imprensa local, que havia noticiado a fortuna secreta da juíza, agora estampava outra manchete. Pais que venderam sua filha. A reputação deles foi incinerada. A igreja cortou relações. Os vizinhos, que levavam comida por 30 anos, exigiram explicações que não podiam dar. Perderam a casa com as custas legais. Sobrou nada, sem dinheiro, sem status, sem filhas. Eu não fiquei com os $5,5 milhões. William não me deu dinheiro para comprar iate. Deu para construir uma rede de proteção.
Usei para lançar a Fundação Bagage Claim. Oferecemos defesa legal de alto nível para crianças saindo do sistema de adoção. Garantimos que, quando o Estado parar de cuidar, alguém estará lá. Nenhuma criança precisa ficar sozinha num terminal, se perguntando se importa. 6 meses depois, sentei em uma cafeteria no centro de Chicago. Do outro lado da mesa, Megan ria de algo que eu disse. Ela parecia diferente. O peso sumiu dos ombros. Ela largou o emprego na agência e entrou para a fundação como nossa assistente social principal. Construímos nossa relação do zero, tijolo por tijolo, sem as mentiras dos nossos pais entre nós. Peguei meu café. A manga do casaco subiu, revelando o cachecol vermelho de lã. Não usava por estar com frio. Usava porque ficava bem. Não era mais um escudo. Só um cachecol. A cafeteria era barulhenta, cheia de xícaras e vozes. Mas por um instante, deixei-me ouvir o silêncio por baixo de tudo. Não era o silêncio terrível e solitário do aeroporto. Era o silêncio pacífico de um caso encerrado. O silêncio de uma dívida finalmente paga. Olhei para Megan. Olhei para o trabalho que estávamos fazendo. E percebi que William estava certo. Eu não era a menina que ficou para trás. Eu era a menina que foi resgatada.